Agora você vê que situação doida que a gente está vivendo no Brasil, né? Porque qual foi o governo mais privatista da história do Brasil? Foi, evidentemente, o governo Fernando Henrique Cardoso, um marxista de formação, que dava aula de marxismo na Sorbonne, enfim, foi um dos incentivadores da criação do PT, criou um partido social-democrata, mas entendeu, principalmente na situação que o Brasil estava naquela época, que precisava haver um grande programa de privatizações e houve. É um programa absolutamente meritório que merece. Se nós estamos aqui usufruindo das telecomunicações modernas, o nosso telefone agora aqui no Rio de Janeiro está com 5G, enfim, a gente deve a isso. E assim, o Mollica citou os Estados Unidos, que é esse grande laboratório da humanidade, ele também já tentou muito fazer várias coisas com o dinheiro público e com estatais, e a maioria deu muito errado. Poderia dar vários exemplos aqui, mas um exemplo, quando se... E normalmente a conversa é sempre a mesma, é a estratégia. Então, lá no século XIX, por exemplo, se dizia que era estratégico ter barcos e navios a vapor, porque os ingleses estavam na frente. Os americanos botaram um caminhão de dinheiro na pesquisa de barco a vapor, deu tudo errado, os barcos afundavam. Aí teve um coronel chamado Vanderbilt que começou a criar, e os barcos a vapor que nós temos hoje vieram dos Vanderbilt. Ele, inclusive, não cobrava passagem, porque o que ele ganhava de dinheiro vendendo comida no navio das pessoas que passeavam, já pagava a passagem. Era uma coisa inimaginável que você pensar hoje em dia. Outro também é o caso dos aviões, né? Quer dizer, os Estados Unidos, quando entenderam que os aviões seriam estratégicos, gastaram uma fortuna, contrataram os grandes especialistas, engenheiros, e tudo que eles fizeram deu errado. Quem que deu certo? Os irmãos Wright, dois fabricantes de bicicleta do interior, que basicamente, com a devida vênia, quem acha diferente, inventaram o avião. Então, assim, você tem uma série de exemplos onde se tentou gastar dinheiro público para se fazer coisas com as melhores intenções ou com alegadas boas intenções, mas que no final não deram em nada. Porque o sistema de incentivos é diferente. Na iniciativa privada, o sujeito bota o próprio dinheiro a risco. Nem sempre, tá? Antes que, mas e o dinheiro do BNDES aqui? Que eu também sou contra isso. Então, só para fazer esse parênteses que eu já imagino as objeções. Mas o sujeito que tem o seu dinheiro próprio e que bota na reta o seu dinheiro e se arrisca, normalmente é quem tem mais cuidado com o gasto daquele dinheiro, e normalmente é o gasto que dá certo para ele, para seus funcionários e para o país onde ele está inserido. Nós tivemos um exemplo, e o PT tem uma conta eterna para pagar sobre isso. Quando a Vale foi privatizada, houve durante os governos petistas uma perseguição absurda à independência da Vale, especificamente ao seu falecido CEO, Roger Agnelli, que morreu num trágico acidente de avião, o que eu acho que é uma pena, inclusive, que era um gênio da administração e das finanças. E se vocês olharem os números, o que era a Vale quando ele assumiu, se não me engano, em 2001, até 2011, foram esses 10 anos que ele esteve à frente da Vale, a transformação que a Vale passou é uma coisa que deveria encerrar por definitivo esse tipo de conversa. Então, assim, Paulo Guedes é um palestrante, ele é bom de conversa, ele anima a Faria Lima, mas o que ele entregou nesse campo foi muito limitado, mesmo tendo um Congresso tão simpático e tendo uma Câmara dos Deputados regada a orçamento secreto e com Arthur Lira. Ele poderia ter entregue muito mais do que ele entregou. O governo mais privatista que nós já tivemos, que foi o governo Fernando Henrique Cardoso, o governo do Plano Real. Hoje, esses economistas, por incrível que pareça, dessas voltas que a história dá, estão todos apoiando o Lula para presidente.